Eu vou tentar ser breve porque o assunto aqui é um pouco extenso hoje. A gente vai falar um pouquinho do sexto grupo, que é de uma divisão de 10 grupos que o mestre tibetano e a LSBN fazem para a gente tentar mais ou menos encontrar em que ponto do caminho que a gente está. Então, eu vou precisar ficar um pouquinho aqui. Só para a gente entender, então, obrigado. Os 5 primeiros grupos a gente não vai tratar muito, porque eles são grupos que estão mais ocupados no desenvolvimento do corpo físico, em termos de consciência, né? E das emoções. E também um pouquinho da mente. Então, a gente não vai falar muito sobre eles. A gente vai falar um pouco, então, nas próximas semanas, sobre os grupos 6, 7 e 8. A gente também não vai falar dos grupos 9 e 10, porque eles também são muito elevados para a gente. O que cabe para a gente tentar entender um pouco melhor são esses 3 grupos. E hoje a gente vai falar desse primeiro, que são os chamados aspirantes. Depois a gente vai falar dos discípulos em provas ou probatórios. E a gente vai falar depois dos discípulos aceitos e consagrados. Então a gente vai tentar entender um pouco melhor do que se trata esses 3 grupos para que a gente consiga perceber. Não para a gente ficar se avaliando, eu acho que eu sou desse, ou eu acho que o Minasa é do outro, né? Não é sobre isso. É para a gente tentar entender quais são os obstáculos que cada um deles tem e a gente perceber em que medida que isso também está presente em nós, os potenciais que cada um deles, também para a gente perceber em que medida que eles estão presentes em nós, e para a gente tentar, então, o que é típico de cada um. Então, a gente tentar perceber se também a gente já tem um pouquinho disso que está começando a brotar, de positivo, de desenvolvimento, para a gente se apegar a isso. Né? A gente tirar um pouco o olhar daquilo que nos prende, né, a esses níveis um pouco mais densos e começar a olhar para aquilo que realmente a gente pode ainda vir a manifestar. Se não nessa encarnação, a gente cultivar para que isso possa se desenvolver nas nossas próximas encarnações. Então, o objetivo da gente falar sobre isso é a gente colocar um pouco de luz sobre esse tema. Tá bom? Então, vamos lá. Eu acho que eu vou ficar sentadinho que é melhor, né? Para ler. Então, quem são esses aspirantes? Vamos lá. Algumas características que a gente pode observar estão começando a se abrir para os reinos da realidade além dos 5 sentidos e começar a entrar no mundo subjetivo. A Alice Bailey diz que aqui esse grupo 6 ele se divide em 2 tópicos. Aqueles que são mais materialistas e aqueles que já são, em alguma medida, espiritualistas. O que isso quer dizer? Os que são mais materialistas, eles vão estar, em alguma medida, nesse grupo. Os 3 corpos da personalidade, eles têm, em alguma medida, de integração. Então, eles são indivíduos que vão ter algum tipo daquilo que a gente chama de sucesso no nosso mundo. Porque eles são indivíduos que têm uma coerência, que têm uma integração, têm um bom desenvolvimento da mente, têm um tanto de energia magnética, emocional, têm um tanto de disposição e vitalidade no corpo físico. Então, em alguma medida, eles são o ponto culminante desses 5 primeiros grupos que estão num desenvolvimento mais material. E num dado momento, eles vão, à medida que vão se integrando com a própria alma, naturalmente o olhar deles vai voltar um pouquinho mais para as coisas que são espirituais ou transpessoais. Então, o que a gente vai perceber? Que não importa
em qual desses degraus ele esteja, são indivíduos que têm uma certa integração, que têm algum tipo de destaque. E por que esse destaque acontece? Porque em encarnações prévias foi sendo cultivado um contato com a alma, em alguma medida. Então, o que pode acontecer? O indivíduo pode estar aqui e pode ser ateu, por exemplo, nessa encarnação. Mas para ele chegar nesse ponto de integração, ele vem cultivando já um contato com a alma. Então, uma das características que a gente vê no grupo 6 é que já existe, em alguma medida, uma integração da personalidade e ela pode estar voltada estritamente ainda para o desenvolvimento de uma vida mais que a gente poderia chamar de materialista, ou já pode ter algum olhar para aquilo que é espiritual. Qual que é o ponto marcante para o sétimo grupo, que é o chamado discípulo probatório? É que aí, aqui chegou num ponto culminante. E aqui se dissolve tudo que ele havia construído, no sentido de que, a partir daqui, a integração, né, do corpo físico, emocional e mental, que tinha um leve contato com a alma até o grupo 6, como começa um contato maior, ocorre uma transferência da consciência para a alma, em alguma medida. E aí começa uma atuação da alma no sentido de reintegrar esses corpos. Então, o indivíduo foi, ao longo de diversas encarnações, construindo uma integração, uma coerência nos seus corpos, um tanto de poder, a gente pode até dizer assim. E aí chegou num ponto de culminação dessa construção. E aí, no sétimo grupo, a alma começa a assumir o controle. E quando a alma começa a assumir o controle, aí então ela vai desfazer em alguma medida essa integração para começar uma nova integração. Não agora de baixo para cima, e sim de cima para baixo. Então ela vai começar a reconstruir esses corpos, não para integração e domínio dos planos materiais, mas para começarem a responder a essa realidade superior, que é a realidade da alma. Então, a personalidade, até então, ela vai sendo integrada, construída, para ter um certo domínio sobre o meio ambiente que ela vive. A partir do sétimo grupo, começa um processo de construção de uma personalidade que responda à alma. Percebe como muda radicalmente o foco? Então, vai haver aqui algumas encarnações em crise, em provas, porque isso não se constrói em uma encarnação. Então, ele vai ter que abrir mão de tudo aquilo que ele já tem, de poder, de conhecimento, carisma, domínio, para começar a reconstruir tudo no oitavo superior. E isso é um processo de algumas encarnações. Então, o indivíduo passa algumas encarnações nessa sétima etapa de discípulo probacionário. Aí, quando ele começa já, né, passou pelas provas, está respondendo, está cultivando um monte de coisa que a gente vai ver depois, aí ele alcança um outro estágio, que são os discípulos aceitos e consagrados. Então, aí ele já vai ser o que o sexto era, só que numa etapa mais elevada da espiral. Ele já vai ter, de novo, domínio, manejo material, carisma, só que tudo para uma finalidade de serviço, não mais de domínio material. A serviço, então ele vai ser eficiente, não na matéria. O grupo 6 é eficiente na matéria, na tríplice personalidade. Esse cara aqui, ele é eficiente no serviço, no propósito. Ou, no que os indianos chamam de Dharma. Em cada etapa, a gente poderia dizer que um discípulo lá no 8, ele seria algum líder
espiritual ou não? Ou um líder de alguma questão? Ele pode ser um líder aqui, ó. Ele já pode ser um líder como aspirante, ele pode ser líder no discípulo, mas também ele não precisa ser ou ele tem que ser. Não precisa. Então, ele pode ser ali no grupo 8, mas ele não necessariamente é um líder. Não necessariamente. Mas ele vai ter. Aqui, o que, que acontece? A gente já está trabalhando. De alguma maneira. A gente já está trabalhando aqui num contato bem consciente com a alma. Então ele não importa se ele é líder, ele é todo consciente. Ele trabalha para em consonância com a alma grupal. Então não importa se ele tem uma posição de focalização, a energia dele é vital para o grupo. Porque a gente confunde assim essas coisas que vem assim uma coisa assim, um líder espiritual, só que aqui é muito comum. A maioria dos líderes que a gente conhece, no que a gente chama de espiritual, está aqui. Os gurus. Os gurus. Não os verdadeiros gurus, né? Os verdadeiros yogis estão daqui para cá, né? Então, mas ali no sétimo já não tem mais esse materialismo. É tudo para tirar. Então, todas as situações que ele vai vivendo é para ele perder qualquer tipo de apego que ele tinha até aqui. Então, Por isso que é difícil essa etapa. você falou que ali pode ser um ateu, porque o ateu não acredita em nada. Ou pode ser que não acredite só em Deus. Mas ali já não pode ser mais ateu. Aqui é mais difícil ele ser ateu, porque quando ele vai vindo para essa segunda etapa, a alma já está com maior potência se comunicando com ele. Então ele já vai começar a ter uma percepção real de que existe algo além do que ele. Ele já não consegue mais ser ateu. É mais difícil. Talvez ele não É mais seja uma difícil. religião. Isso, não necessariamente. Mas depois que você prova, acho que é uma parte. Exatamente. Para ele já é um fato, não é uma crença. Tá? É um fato. Ele sabe que existe algo além dele. E aí, então, nesse grupo 7, a gente vai ver nos próximos encontros, aí ele vai passar, por que ele está em provas? Ele vai passar por tudo quanto é situação para ele ressignificar tudo isso que ele construiu. Então, ele vai viver uma vida de despojamento, de desapego, de desapego, onde o orgulho dele vai ser testado, ele vai ter que dar lugar para outras qualidades. É um processo de desenvolvimento de qualidades. É o Hércules? É. Mas ele não sabe, né? Mas a consciência vai cada vez mais se apresentando aqui. Em alguma medida ou outra, porque a alma já está mais atuante. Então, ele pode não usar a nossa linguagem. Pode ser um católico, pode ser um evangélico, pode ser um espírita, pode ser um hinduísta. Mas ele vai, porque a alma está se comunicando. Aqui, o que é comum no grupo 6? O grupo 6, ele já é aquele indivíduo que ele sabe um pouco de cada coisa. E aí ele não gosta de regras, que ele vai ter que passar depois por isso. Então, ele começa a querer formular a própria teoria dele. Então eu gosto disso, um pouquinho daqui, um pouco daqui, para mim faz sentido. Por quê? Porque, na verdade, ele não quer obedecer uma regra. Ele quer exercer um domínio. Aqui é o aspira mesmo. Ele acha que ele é um pouco melhor que os outros. Ele gosta de trabalhar sozinho ou do jeito dele. Então, se você não é do meu grupo, é porque você ainda não chegou nesse ponto que eu estou. Então, esse é um típico do grupo 6. Mas ele pode não ter grupo. Ele pode ter suas características de um outro. Exatamente. E se ele tiver em grupo, ele não tem uma consciência de grupo. Consciência de grupo vai estar aqui, de fato. Ele pode até achar. Só que esse grupo vai ser um grupo muito mais de seguidores, porque ele tem um certo carisma, do que de colaboradores, de cooperadores. E no 7 a gente pode dizer que ele tem um manejo melhor do karma. Porque ele já está cada vez mais se voltando para isso. Então ele vai perceber um pouco, ele já vai desenvolver resignação, aceitação, humildade, ele já vai começar a trabalhar de forma um pouco mais cooperativa. É um desenvolvimento de qualidades. Até que aí um outro ponto culminante é aqui. Que depois vai ter, na verdade, um ponto culminante aqui. Que é o que a gente chama de iniciado. Né? Que é um iniciado de terceiro grau. E depois aqui
são o que a gente poderia chamar de Arhat ou Messer. Mas por isso que a gente não vai falar disso agora. Porque para a gente, o que importa? A gente saber em que medida que eu tenho características do aspirante. E a gente tem, né? Alexandre tem que falar até do antes ali. Eu ia falar. Não precisa. Ó, vamos lá então rapidinho para alguns pontos. Vamos rapidinho para alguns pontos importantes. Apesar da busca por unidade, ainda tem um senso de competição. Eu faço mais que você, meu grupo sabe mais que o seu. Ele ainda não sabe, ele fala, ai, tudo é amor, em geral o discurso é esse. Mas na prática, ainda não se vê integridade, ainda não se vê integração, ainda se vê separatividade, muito comum nessa etapa. Por quê? Porque eles ainda não são como personalidades de fato integradas. Eles adquiriram algum tipo de integração a partir do ponto de vista da personalidade. E é isso, não tem nada de errado. Esse é o processo de evolução. Tá tudo certo, não é uma crítica, tá? Porque é assim que funciona. Aí chegou no ponto culminante, a alma desconstrói. Então, agora você veio até mim, então peraí que agora as regras são minhas. Então agora eu vou te desconstruir para a gente reconstruir a partir desse olhar, que é o que a alma faz. A gente sabe que a alma que provoca crise. Quem que é o... Quem que era... Escorpião, né? Escorpião. É isso. Quem que é o Hércules? O nome dele é Heracles, para a glória da Hera. E quem que causava os tumultos para ele na mitologia? A Hera. Então, quem que causa os nossos tumultos? A nossa própria alma. Quem causa a crise? A nossa própria alma. Por quê? Porque ela quer que a gente construa corpos para responder a ela. Porque ela é um ponto mais avançado de consciência. Só por isso. Não tem uma disputa. A disputa está aqui no grupo 6. Não tem disputa. Então vamos lá. Eles tendem a ser altamente eficazes e versáteis e ter o seu próprio sistema de crenças. São indivíduos versados, são indivíduos cultos. Lembra que o Hércules, antes dele fazer o trabalho, ele tinha lido todos os livros, segundo a mitologia. Então, é um indivíduo que vai ter um destaque no mundo que a gente conhece. Vai ter um destaque. Ele tem algo diferente. Né? E aí ele acha que ele é muito diferente. Ele só precisa ter um pouco mais de humildade e de senso de proporção. A ênfase é uma espécie de materialismo espiritual. Então, contanto que eu seja espiritual, eu preciso ter dinheiro, segurança, sexo, prazer, poder. Ele não quer abrir mão de nada. Por quê? Porque ele está no processo de integração da personalidade. Então, ele não quer deixar nada para trás. É muito dos gratiluz. Ai, viva a abundância da nova era. É isso. Está tudo aí no grupo 6. É esse discurso. Não há um discernimento real. À medida que nos aproximamos do plano mental, saindo do emocional, aí que a gente começa a ter mais discernimento. O indivíduo ali está muito polarizado no emocional ainda. Tá? Há uma pressa em se tornar iluminado. Querem tudo agora. Então não tem que entrar, não querem entrar naquilo que é mais complexo. Faz o simples, vamos fazer aquilo que eu tenho domínio, que eu tenho controle. Por isso que eles sabem um pouquinho de cada coisa. Mas não se aprofundam de fato em nada. Então, podem ter um corpo mental muito bom, podem ser professores, líderes de uma empresa, mas a sua mente trabalha, em geral, para saciar o desejo emocional. Então, não é uma mente que busca intelectualidade, conhecimento, cultura, de fato. É uma mente que vai ser eficiente para o propósito que ele enxerga para ele, aquilo que ele enxerga de objetivo da sua vida pessoal. Tá? Embora ele tenha um olhar espiritualista, ele ainda é muito consciência na matéria. E, de novo, não é uma crítica, é um passo no caminho. E a gente tem que ver em que momento, em que medida que a gente tem isso. Sem culpas, para a gente fazer o nosso trabalho, né? Então, existe um senso de unidade, mas não existe a compreensão da diversidade. Há uma tendência a se livrar da pluralidade. Então, tudo aquilo que começa a ser muito diferente, que eu tenho que lidar, ele já vai cortando um pouco. Ah, não, isso aqui não. E a gente faz isso. Né? Já vai... Podem ser conscienciosos algumas vezes, outras vezes simplesmente querem se livrar da situação, ou justificam ser de um jeito ou do outro. Por quê? Porque eles não gostam de obedecer a certas regras, eles gostam de construir o seu próprio modelo de regras. Mas olha que interessante, né? Então, mas também estão começando a se tornar mais conscientes e humanitários. Está no processo deles. Então, não é que é uma coisa ruim. Está ali acontecendo, igual ali.
A marca do verdadeiro aspirante é que os três corpos da natureza inferior estão mais ou menos ligados com a alma. Tem uma integração, lembra que eu falava? E aí, o que acontece? Vai produzindo, começando a produzir essa unidade. E o que acontece, então? As três partes reagem simultaneamente. Em certa medida, a vida é a energia da alma. Então, tem uma resposta ali. Está acontecendo, né? E aí também, dificuldades, provações, testes, purificações são sentidos nos mesmos corpos, nos três corpos ao mesmo tempo. O que acontece? À medida que esse contato com a alma vai se intensificando, porque ele é as duas coisas. Ele quer ter o sucesso, mas ele também sabe que eu quero ficar mais pertinho da minha alma, daquilo que é espiritual. Então, conforme ele está ali, se um pé cá, um pé cá, conforme ele for vindo mais para cá, aí ele vai passando para esse outro ponto, que é o grupo 7. Só que aí ele vai tendo as crises, porque à medida que ele vai abrindo espaço para a alma vai, então, reconstruindo seus veículos. Então, é um processo que vai um pouco cá, um pouco lá, e vai lentamente fazendo isso, mas não tão lentamente. Porque à medida que a gente vai tendo contato com a alma, essa questão de tempo e espaço muda muito o sentido. Né? E tende a ficar mais rápido. Então, quem não quiser sofrer, já sabe que estamos vocês para lá. Eu não quero passar por isso. Agora, tem jeito, não tem jeito. Ó, o que acontece? Então ele vai construindo esse contato, é um caminho sem volta. Porque ele vai percebendo que isso vai fazer mais sentido para ele. Aí, então, começam as provações de fato, né, embora a gente chame o grupo 7 de discípulo em provas, mas as provações já começam aqui, nos estágios finais do grupo 6. E elas vão ter resolução no final da segunda iniciação. Lembra quando Cristo passa pela segunda iniciação, que é o batismo no Rio Jordão? O que acontece logo em seguida? Ele é tentado pelo demônio. Próximo passo. Né? E a mesma coisa muda. Quando ele atinge uma parte da iluminação, ele é tentado também embaixo da árvore. Por quê? Porque após a segunda iniciação, né, já está daqui para cá, quase. Ainda tem provas. Quando ele chega a ser um discípulo aceito e consagrado, ele ainda é um provacionário. Daí já passou para a segunda. Já. Aqui já é segunda preparação para a terceira. Mas ele ainda tem provas. As provas, de fato, quando o discípulo probacionário, ele só passa aqui, quando ele se torna iniciado, de fato. Que é quando ocorre na passagem do Cristo, é quando ele vai na montanha e se transfigura junto com os discípulos. Aí não tem mais prova. Aí já conquistou. Aí a alma já está. Mas a primeira iniciação dele não acontece no 7? A primeira iniciação acontece no final daqui, entrando, não, da sexta para a sétima. No final da sexta, entrando no sétimo grupo. Então relaxa. Mas tem uma área de transição Em geral, Gui, o que acontece é que a gente, nesse caminho probacionário, a gente vai estar um pouco nessas três aqui. Por isso que eu estou falando, não se trata da gente tentar entender muito em que ponto que a gente está, se é no grupo 6, no grupo 7, no grupo 8. Se trata da gente tentar perceber em que medida eu tenho tendências separatistas que marcam o grupo 6. Em que medida eu estou competindo com outros grupos. Porque o grupo 6 ele tem muita dificuldade de reconhecer que as outras pessoas podem fazer um serviço tão bom quanto dele. Ele acha de fato que ele faz um serviço diferente. Ele acha de fato que o grupo que ele pertence é melhor que os outros. Então ele tem muita dificuldade de trabalhar cooperativamente com outros grupos. Por isso que você falou que eu cheio de 6. Muito! Por isso que eu estou falando, quando a gente faz trabalhos, por exemplo, como o que a gente faz de manhã, que é um grupo de meditação criativa, que é um grupo mundial. Tem diversos pequenos grupos do mundo inteiro, nesses 2 meses, trabalhando sobre o mesmo tema. Isso é um jeito muito efetivo da gente minar essas nossas tendências separatistas. Porque a gente é mais um grupo dentro de um grupo maior. Então, quando o tibetano fala, olha, pessoal, existe um grupo mundial chamado Novo Grupo de Servidores do Mundo. Vocês não vão se reconhecer, não tem uma organização, mas todo mundo
que está nessa etapa, nesse ponto de consciência, pertence a esse grupo. Isso já é uma clara tendência de que você está vindo para cá. Porque para o aspirante, ele tem que ter um estado. Ele tem que estar naquilo que ele considera que é melhor. Imagina que tem gente igual fazendo o que eu faço é único. Então, a gente aqui é todo mundo cético. A gente está tentando mover a nossa consciência para cima. Não, é o nosso objetivo. É o nosso objetivo. E quando a gente tem conhecimento, a meditação. Eu não consigo nem imaginar que a Por gente é melhor que alguém. que é importante a meditação? Porque a meditação é uma ferramenta consciente de construção com a alma. Cada vez que eu alcance a minha alma em alguma medida que seja, eu estou mudando meu polo de consciência, porque a alma é grupo, a alma não é indivíduo. Então, qualquer faísca que eu tenha de contato com a minha alma, a minha consciência vai se expandindo para esse todo operante. Para eu me ver como uma parte, como uma gota dentro do oceano, mas uma gota que é o oceano. A alma faz isso. A alma traz para a gente um correto senso de proporção. Eu me enxergo como parte do todo e eu tenho uma função específica nisso, que o aspirante está falando, não está errado. Cada um de nós tem uma função específica. E é um brilho, é uma potência. Óbvio. Mas ela não é melhor que os outros. Mas a gente não é melhor que os outros. Então, quando a gente começa a perceber que existe várias engrenagens para que as coisas funcionem e que todos os papéis são importantes, são de fato. Então, é uma coisa e a outra. O aspirante ainda não vê isso. E o probacionário também tem dificuldade. Porque aí ele começa, por conta de diversas encarnações, a ser tão diminuído que ele tem que fazer um esforço inverso agora de, peraí, né? Porque isso não é humildade. Humildade é eu saber qual é o meu papel e executá-lo. Porque se eu não executar meu papel, vai ter uma falha nessa engrenagem. Algum ponto aí para essa tapeçaria divina não vai estar completo. Porque se eu existo, eu faço parte desse todo. Então, o sétimo, ele precisa de um up aí, porque ele foi tão, coitado, batido, que ele precisa reavivar. A gente vai ver depois isso. Para trabalhar o destino, certo? Eles escolherão o seu próprio caminho e descartarão as regras e leis dos outros. Por quê? Porque eles têm uma tendência ao fanatismo. Eles devem evitar a concentração desigual do pensamento na parte do plano que os atrai. Então, ele tem alguma resposta da alma, ele consegue ter algum vislumbre do plano, né? Isso é importante, porque isso vai motivá-lo. Chama aspiração. Aspirante, eu quero fazer algo. Então, ele é tocado pela alma para fazer a parte dele. O problema é que ele ainda não tem, coitado, um senso de proporção correto. Ele acha, então, que tudo é a parte que ele faz. Ele tem dificuldade de enxergar que outras pessoas fazem tão bem quanto ele. Que outros trabalhos são tão importantes quanto dele. E aí ele vai se separando. Esse é o grande risco, é você acabar caindo no isolamento e até o ápice de um aspirante é um culto. É um comportamento de culto. E ele se separa totalmente e aí a gente sabe que dá muita confusão. Quase, tá? Comecei atrasado, mas fala só mais um pouquinho. Então, o que é importante? A gente não precisa ver a apresentação toda, mas algumas coisas são muito importantes. Então, agora de novo, para a gente olhar para a gente, né? A gente precisa reconhecer a capacidade dos trabalhadores de continuarem a implantar o plano e de trabalharem juntos de forma pacífica e constante. Então, isso é uma ideia que a gente precisa cultivar, né? Cada grupo, cada religião, tudo tem um sentido no mundo. Se existe, tem uma finalidade, está respondendo a algum propósito. Então, não cabe a gente achar se uma coisa é melhor que a outra, não. Se a gente está respondendo a se a gente faz parte, por exemplo, desse grupo, é natural que a gente ache que esse é o trabalho que a gente deve fazer. Não tem nada de errado nisso, né? Mas vamos tentar entender quais outros grupos trabalham de forma semelhante a gente, como que certos trabalhos podem ser complementares, quem está um pouco acima da gente.
que pode dar uma mão aqui para a gente? Para quem que a gente pode dar uma mão aqui embaixo? Né? Então, esse é um ponto super importante no nosso desenvolvimento de consciência. Então, uma tendência para a gente olhar, querem ser especiais, líderes de grupos ou serem os escolhidos dos líderes. Então, que medida que a gente é um pouco assim ainda, né? Devem se proteger contra a fadiga, devido ao longo esforço e à materialização do plano e da tensão em grandes empreendimentos. Então, eles são muito mais velocistas do que maratonistas. Em geral, eles querem tudo para ontem, querem fazer acontecer, né? E aí a gente precisa mesmo. E aí se cansa e perde energia. Então, tem muito entusiasmo e o fogo apaga. Então, eles estão sempre recomeçando. Recomeçando. Então, a importância de aprender o que faz ter ritmo? Constância. Disciplina. Só que ele ainda não é um discípulo. Ele é um aspirante. Quando ele aprender a ter disciplina, a mesma raiz etimológica, discípulo, disciplina. Quando ele aprender a ter disciplina, ele aprende a ter fluxo. Ele tem ritmo e ele tem constância. Então ele não vai mais ficar. Ele está aqui. Paulinho, não. Assim, eu conheço algumas pessoas que têm uma disciplina exemplar, para mim, né? Eu fico, pô, mas ela não sai do lugar. Mas então alguma coisa está acontecendo aí, então. Né? Tem que tentar. Não, né? Porque se você tem disciplina, você tem fluxo. Você tem fluxo, você tem vida. Né? Então precisa ver onde está essa disciplina. De repente tem disciplina para uma coisa, mas para outras questões internas talvez não tenha. Não sei, tem que ser caso a caso. Paulo, mas esse nível de desenvolvimento não tem que ter disciplina e liberdade ao mesmo tempo. A disciplina traz liberdade. É isso que talvez falte explicar, a liberdade. A disciplina traz liberdade. A última. Então, ó, o que é importante? Só para a gente finalizar, devem adotar a capacidade de reconhecer aqueles que são enviados para ajudá-lo no trabalho. Então, às vezes, ele nem percebe que algumas pessoas, provas, situações estão chegando ali para ajudá-lo. Pode ser na forma de uma prova, mas é uma ajuda para ele. Né? Cooperar com iguais, isso é muito importante. Então, tentar enxergar quem faz um trabalho semelhante ao meu. Com quem eu posso trocar, conversar, com quem eu posso crescer junto, quem a gente pode buscar parcerias, né? E reconhecer aqueles que são mais avançados que ele no caminho. Devem, acima de tudo, vigiar para manter contato com a alma e com o mestre, sendo o mestre principalmente a sua própria alma. Porque aí o que acontece? Muitas vezes ele chegou num ponto de destaque que ele acha que aquilo é natural para ele. E aí ele deixa, muitas vezes, de ter a sua própria disciplina interna, de ter seu próprio momento de introspecção, porque ele está tão acostumado agora numa posição de destaque para os outros, que muitas vezes ele negligencia o próprio cuidar, cultivar o interno. Isso é muito comum em líderes espirituais, chamados espirituais. Devem cuidar para não parar de meditar, não parar seu trabalho espiritual, nem parar de cuidar e trabalhar também por si mesmos. Devem cuidar para que façam o que falam e não se metam em problemas. 3 palavras aqui são essenciais: busca por iluminação, busca por maior compreensão e busca pelo desenvolvimento do amor. Então essas 3 palavras são chaves para o aspirante, para que ele vá conseguindo depois ser um discípulo em provas, e depois o restante. Bom, faltam alguns slides, depois eu vou gravar um vídeo complementar, para a gente não atrasar mais. Mas, assim, o mais importante, sinteticamente, era a gente falar um pouquinho sobre isso. Tá? E aí, depois, quando eu gravar o restante, eu mando no grupo, aí seria legal a gente dar uma lida, assistir a gravação, porque tem alguns outros pontos também que são importantes. E, de novo, né, sem crítica, sem punição, é mais mesmo para a gente se auto-observar, para a gente perceber, opa, talvez aqui eu ainda dei uma escorregadinha, talvez aqui eu precise desenvolver isso, porque no fim das contas o nosso trabalho é
de autodesenvolvimento. Eu já ia. Escorreguei aqui. Não, aqui eu preciso, aqui eu preciso, aqui eu preciso. Ah, mas é isso, né? Não, gatinho, escorreguei. Mas é isso. É isso. Quase consigo, né? Que sanozinho. Mas me dá uma preguiça de docente. Obrigado, queridos. Desculpa aí, viu, Paulo? Agora lá.